Gestão de carteira em vendas complexas é um assunto que te interessa? Digo mais, diferença entre manutenção de carteira e expansão de contas, como você pode identificar os principais erros da tua operação comercial e ainda como você pode prever, ou seja, olhar as oportunidades novas nos seus próprios clientes, na sua base de clientes. Esse e outros assuntos nós conversamos no episódio de hoje, que está imperdível. Então já sabe, fica até o final, eu tenho certeza que você vai vender muito depois desse episódio. Roda a vinheta, vamos começar! Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre gestão de carteira de clientes, como garantir a expansão das contas, meu amigo. Cuidar de quem já compra e vender cada vez mais, né, Lê? Exatamente. E para falar sobre esse assunto, temos um especialista aqui, Matheus Pagani. Inclusive, Dani, ele já é um velho conhecido do Papo de Vendedor, meu amigo. É isso aí, gravamos um episódio já. Que temporada que foi? 5ª temporada, episódio 222, sobre os 4 pilares das operações comerciais. Direto do Engage. Exatamente. Muito legal aquele evento, hein? Foi. E ó, o Matheus, ele é fundador e CEO da Plumes e VP de gestão de vendas da Sankhya e foi responsável por perceber e identificar a necessidade de uma solução comercial que atendesse às indústrias. Matheus, seja muito bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor. E aí, pessoal, tudo bem? Tô feliz de estar aqui de volta com vocês. Realmente a gente já teve um bate-papo legal lá no Engage. Fiquei muito feliz, né? Enfim, muita gente legal me abordou depois que a gente conversou aquele dia. E eu tô aqui de novo, espero contribuir, né, com conhecimento, com informações legais pro pessoal que tá ouvindo a gente. E é isso aí, vamos pra cima. E eu já quero começar com a primeira pergunta aqui. Cara, como é que você define uma boa gestão de carteiras de clientes no contexto de vendas complexas? Bom, vamos falar de gestão de carteira primeiro, né? O que é gestão de carteira? No final das contas. Quase nenhuma empresa do mundo consegue crescer e ficar realmente grande se ela não consegue vender de novo para os seus clientes. Tá? Então, gestão de carteira é justamente uma estratégia para que você consiga criar uma empresa grande. Se você só vende uma vez, vai ficando cada vez mais difícil você atrair novos clientes. Atrair novos clientes é sempre muito mais difícil do que vender para quem está dentro de casa. Né? Então, todas as empresas do mundo que cresceram muito, você vai ver que vendem mais de uma vez para o mesmo cliente. Até no B2C. A Apple, por exemplo. A Apple jamais sobreviveria vendendo uma vez só o iPhone para os clientes dela. Ela tem que vender de novo, e de novo, e de novo. Né? Então, gestão de carteira serve para isso. Para a gente pegar quem já comprou de nós e fazer esse pessoal comprar de novo. Tá? Beleza. O mundo... ele é repleto de modelagens comerciais, modelagens de venda. Tem gente que fecha contrato, tem gente que fecha pedido de venda de forma recorrente, tem gente que vende projetos caros e tem que vender de novo, de vez em quando, a cada 2 anos para o mesmo cliente, por exemplo. Então, assim, tem muita forma de gerir carteira. E, de novo, o grande foco é garantir que quem já comprou, compre de novo de nós, tá? Então, uma boa gestão de carteira... ela tem como objetivo isso, maximizar o resultado dentro de quem já comprou, tá? Para quem vende contrato, por exemplo, significa renovar mais contratos e expandir esses contratos. Tá. Para quem tira pedido de forma recorrente, por exemplo, se eu reponho estoque de grampeador no comércio, né? Significa tentar ocupar cada vez mais espaço da loja dos meus clientes para poder vender mais grampeador, vender outros produtos ali dentro. Né? Então, assim, em cada modelo de negócios, gestão de carteira eficiente é diferente, mas o coração, no final das contas, eu tenho que reter meus clientes e eu tenho que vender para eles cada vez mais. Então, isso é uma gestão de carteira boa. Legal. E quando a gente traz para o contexto de vendas complexas, cara, quais são os erros mais comuns que você observa ali as empresas cometerem? Venda complexa
Geralmente, ela é uma venda de ciclo mais longo, é uma venda que envolve bastante consultividade, tá? Então, vender de novo para o mesmo cliente envolve muito relacionamento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vendo um equipamento hospitalar, tá? Então, a minha primeira venda, ela provavelmente vai ser super difícil, tá? Super difícil porque se aquele hospital não compra de mim, sei lá, imagina que eu vendo uma incubadora para o hospital. Ele vai ficar muito desconfiado de mim se ele não me conhece. Então vai ser uma primeira venda muito, muito, muito difícil. Uma vez que eu vendi, consegui finalmente, sei lá, demorou 2 anos, convencendo, negociando, entrou o dinheiro. Tá. Eu não posso parar ali. E o erro que o pessoal comete é justamente não manter o relacionamento próximo com esse hospital, por exemplo, para tentar vender de novo daqui a 1 ano. Seja uma incubadora nova, substituir as incubadoras anteriores, né? Ou às vezes o erro é eu não ter produto auxiliar para fazer cross-sell. Né? Então, eu vendi meu equipamento e eu não tenho mais nada para vender. Né? E é tão difícil entrar nesse hospital, eu deveria ter pelo menos formas de monetizar de novo depois. Né? É por isso que o pessoal começa a aumentar portfólio e tudo mais, porque de novo, entrar no hospital é muito difícil. Depois que eu entrei, eu tenho um outro mundo para explorar lá dentro. E o erro que o pessoal comete, que a gente vê isso muito, não faz isso. Tá. Né? Não tem ninguém visitando, não tem ninguém conhecendo o hospital a fundo para ver outros lugares que você poderia monetizar, não tem ninguém de marketing olhando para essa carteira de clientes, tentando pensar em novos produtos, novas soluções que você pode vender ali dentro. Tá. Sabe? Então, assim, esse é o erro que a gente vê principalmente. É falta de relacionamento, falta de estratégia de produto, falta de estratégia de marketing, porque, de novo, a gente tem que monetizar quem está dentro da carteira. Tá. Faz sentido para vocês? Super sentido, cara. Principalmente no ponto de vista de relacionamento e no ponto de vista em que o relacionamento desenvolve o cliente. Exato. Né? Porque, pastor, você deu o exemplo do hospital, né? Pô, será que esse hospital não pretende ser ampliado, por exemplo? Será que ele não tem interesse de ter uma ala nova, né? Isso. Sei lá, daquilo que você vende? Quando a gente olha para uma indústria, por exemplo, eu vendi uma máquina, será que eu não posso vender um insumo para essa máquina? Será que eu não posso vender um contrato de manutenção para essa máquina? Total. Né? Então, acho que a primeira vertical é o relacionamento, porque é a base da relação humana comercial dentro dessa equação, mas principalmente você desenvolver o cliente. Acho que, inclusive, a gente estava conversando sobre isso nos outros episódios dessa trilha com a Sankhya. É aquele vendedor que vai lá e fala, e aí, como é que tá teu estoque? E aí, tá precisando de alguma coisa? Cara, esse cara tá muito próximo de não existir mais, né? Com tanta ferramenta, com tanta inteligência artificial, essa venda de tirar o pedido, eu acho que ela tá ela tá muito próxima de acabar. Agora, aquela relação de um vendedor interessante, não interesseiro, aquele vendedor que quer realmente desenvolver a empresa, que especialista. Que é especialista. Às vezes o cara tá com um problema que ele não resolve, mas ele corre atrás para poder ajudar o cara. Isso é gestão de carteira. Né? Você vai manter ela positiva, porque o cliente vai comprar e comprar e comprar, mas ao mesmo tempo você consegue, em cima do relacionamento, se proteger da invasão de um concorrente, por exemplo. Né? No mundo de software, o pessoal já está chamando isso de Customer Success, que é o sucesso do cliente. Então, não é só venda, é sucesso. Né? Então você tem que entrar lá, como você falou. Você tem que saber o que esse hospital está planejando, quais são os desafios, o que está acontecendo lá. E uma empresa, um time de Customer Success, aí eu vou até mudar o termo, né? Porque eu acho que deveria ser pensado dessa forma, vendas na carteira como realmente sucesso do cliente. Quando você começa a fazer desse jeito, isso vira uma porta para o resto da empresa, né, de forma muito estratégica. Lá na Plumes, por exemplo, o nosso time de CS, eles começam a ver oportunidades de desenvolvimento de funcionalidade muito amplas, né? Então, o nosso time de produto está sempre em contato com eles para saber o que desenvolver, porque isso revela oportunidade na carteira. Né? Por exemplo, a gente está agora fazendo uma integração, a gente já fez, né? Vai lançar em breve a nossa integração com a Nepo. Por quê? Porque a nossa carteira de clientes queria saber, né, os atendimentos que o time de vendas estava fazendo. Né? E a Nepo faz exatamente isso, centraliza o WhatsApp e tudo mais. Então a gente falou, cara, vamos fazer uma integração com eles, isso partiu do nosso time de CS, para quê? Para a gente poder trazer essa informação para dentro do Plumes. Tá? Então,
um time de vendas, de vendas na carteira ou de Customer Success, num ambiente de venda complexa, ele tem que ser um time estratégico. Porque, de novo, vender um equipamento só não sustenta o negócio. Né? E, de novo, a primeira venda, ela deveria ser encarada como uma porta de entrada, não como um objetivo final. Né? E a sua pergunta foi sobre o principal erro que o pessoal comete, né? Eu vejo como sendo isso. Né? E lá na Plumes a gente cometeu esse erro muitas vezes, lá no começo. A gente fechava o contrato com o cliente, né? E aí o cliente ficava pagando todo mês e a gente deixava ele usando a ferramenta. E a gente ficava reativo, né? Como se fosse um tirador de pedido, esperando ele abordar, né, o nosso time, falando, tô com um problema, tem que resolver. Né? Só que essa forma de enxergar, a gente está perdendo um potencial enorme de expandir, principalmente nos clientes maiores. Né? Então a gente tem clientes grandes que, a gente já estava num departamento, cara, tinha 50 departamentos para a gente explorar e a gente não fazia. E aí a gente começou a perceber, à medida que a empresa vai crescendo, vai ficando mais difícil de você atrair clientes novos. Normal, você vai abocanhando uma fatia maior do mercado, né? E você tem que aumentar cada vez mais a sua velocidade de crescimento. Talvez a velocidade do mercado de chegada até a sua empresa não acompanhe. Né? E aí você tem que começar a monetizar mais sua carteira. E aí a gente começou, cara, a olhar e tinha muita oportunidade. E assim, as nossas vendas na carteira aumentaram muito desde então. Só com vendas. Né? Primeiro a gente fez carteirização, né? Ver quais clientes têm oportunidade de ampliar contrato, né? Também fizemos uma estratégia de carteirização para clientes que tinham muito risco de cancelar, né? Então a gente começou a segmentar muito bonitinho a nossa carteira, né? Depois a gente colocou o time diferente, tá? Para abordar um time mais técnico para ajudar tecnicamente os clientes que estavam com risco de cancelamento, um time mais vendedor para começar a expandir contrato dentro de cliente que tinha potencial. Então a gente começou a fazer esse ataque, né? E assim, mudou o jogo pra gente. Tá, mudou o jogo pra gente. E é comum ser dois perfis diferentes, né? Porque o pessoal fala muito do Hunter e do Farmer, né? O Hunter, ele tem essa característica, né? Ele abre uma conta, consegui vender pro Leandro. Beleza, o Leandro já é cliente. Agora eu preciso, né, ir atrás do próximo. Né? E tem esse drive muito grande de não olhar para trás. Exato. Né? Então, preciso abrir o próximo cliente, trazer o próximo contrato. Né? E tem os clientes de relacionamento mesmo, que não gosta do lance da prospecção. Né? Os vendedores que têm mais uma característica de relacionamento, de conversar sempre com as mesmas pessoas, entender necessidade com mais paciência, né? Desenvolver um pouco mais, né, Lê? Exato. E eu acho que esse é um ponto bem importante. Agora, quando você está criando uma estratégia de gestão de carteira, quais critérios devem ser utilizados para você priorizar? Porque você não vai conseguir atender todos os clientes da mesma forma. Sim. Na sua visão, quais critérios deveriam ser escolhidos pelo profissional de vendas ou até mesmo pelo gestor? Né? Isso na realidade tem que ser uma estratégia empresarial, tá? Não pode ser uma estratégia do vendedor. Por quê? Porque se você tem lá 40 vendedores, você não vai querer que cada um tenha uma estratégia diferente da cabeça. Senão você não tem uma empresa com processo escalável, né? Você tem uma bagunça. Aí o vendedor que faz bem sai e você perdeu. Exato. Né? Aquilo não faz sentido. Então isso tem que ser da gestão. Esse é o primeiro ponto. Mas assim, e depende do mercado, tá? Que a empresa está inserida. E aí eu vou dar, acho que alguns exemplos, a gente pode debater em cima deles. Né? Mas lá na Plumes, por exemplo, a gente separa muito bem o cliente que tem que a gente tem que expandir, tem potencial de expansão. Né? Para quem vende produto, talvez eu quero o cliente que tem potencial de aumentar share. Imagina que eu tenho, sei lá, estou fornecendo embalagem para uma empresa de alimentos. Né? Eu posso ter muita gente, muito fornecedor fornecendo essa embalagem. Certo? E aí o que eu quero fazer? Eu quero aumentar a minha participação nesse fornecimento. Né? Às vezes eu estou com 20% das embalagens que ele compra, eu quero 40%. Então, a gente separa por quem tem potencial de expansão e quem não tem. Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto a gente separa dentro dos que não tem, aqueles que estão estáveis, só estão tranquilos, então você só tem que continuar servindo, né? E tem aqueles que estão em risco de cancelar, de parar de comprar, ou cancelar o contrato, parar de comprar, o que for. Aí a gente tem uma atuação diferente para os dois também. Para o cara que vai cancelar, você tem que fazer uma estratégia de, vamos recuperar. Recuperação, você vai para cima, você conversa, você fica em cima, tenta entender onde está o problema, o que está acontecendo, você vai resolver. Então você tem que ter resolvedor de problemas ali dentro. Né? No outro, manutenção, cara, reuniões periódicas só para saber se está tudo bem, é de acompanhamento, para você monitorar. Né? Então, essa é uma forma de separar a carteira, bem básica.
E aí, para quem tem capacidade de expansão, aí você coloca, por exemplo, um hunter. Né? Uma pessoa que vai para cima, né? Que vai se meter lá no meio da empresa, vai começar a conversar com todo mundo. Geralmente, essa pessoa ela tá no WhatsApp o dia inteiro, né? Não para. Sabe aquele pessoal que conversa com 10 pessoas em paralelo? É esse tipo de perfil que a gente precisa nesse caso. Sai conversando, sai se metendo lá dentro, dando um jeito de desenrolar as coisas, né? Nos outros dois, né, de manutenção, você talvez precisa só de uma pessoa organizada, disciplinada, metódica, porque tem que estar ali para servir o cliente. Certo. Né? O meu pai, ele trabalhava numa indústria alimentícia e ele disse que o vendedor, que eles são muito característicos de vender para carteira. Né? E eles não tinham essa carteirização inteligente, mas o melhor vendedor deles, o que mais saturava, era o que servia bem o cliente. Era só aquele que nunca esquecia de tirar o pedido na hora certa, que era rápido, que resolvia os problemas rapidinho. Então, esse era o cara de manutenção, perfeito. Tá. Né? Porque estava sempre ali quando o cliente precisava. Sabia entrar em campo na hora certa. Exatamente. E nunca deixava o cliente na mão. Né? Essa pessoa que vai para cima... Desenrolado. É, o desenrolado. Esse que vai para cima, geralmente ele é um pouco mais organizado. Né? Então ele tá pensando o quê? No que ele precisa conseguir. Né, no próximo passo, eu preciso conseguir isso, quero falar com essa pessoa, né, o outro tá mais, cara, o que você precisa? O que você precisa? Ele é reativo, né, entendeu? Então, essa é uma diferença bem clara. Beleza, essa é uma forma de categorizar, né, e a gente enxergando os papéis de vendedores ali, mas tem mais formas de categorizar. Porte da empresa. Tá? Isso geralmente é muito importante. Então eu falei do status do cliente, potencial de upsell e tudo mais. O outro é o porte da empresa. Tá? Por que isso é tão importante? Porque quando você vai lidar com um cliente muito grande, ele tem processos. Ele tem processo de compra, ele tem... Às vezes quando a venda é muito complexa, você tem departamentos brigando, né, de forma política por determinadas coisas. Você tem gente que aprova, gente que recusa. Às vezes você tem 10 pessoas para aprovarem. Comitê. Então, assim, é um bicho político, né, lidar com empresa grande. Então, você precisa de pessoas muito orientadas a entender o que está acontecendo. Entender esse jogo político. Muito orientadas a pessoas. Muito orientadas a pessoas. Não é uma pessoa técnica. Talvez você precise de um par técnico para te ajudar nisso, mas você precisa obrigatoriamente de alguém, de um estrategista de pessoas. Tá? Alguém que fala assim, cara, ó, o diretor não aprovou. Aí você vai no outro diretor, que talvez tenha poder de aprovação, fala, cara, blá, 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 aí você começa a fazer essa amarração. Aí esse diretor briga com esse. É quase que um lobista. É isso, é quase um lobista. É isso, total. Não, mas política é isso, né? Então, é política, é isso. Você vai nessa influência. Aí você taca desse lado, você tenta desse. Aí você faz esse discutir com esse. Você coloca esse na mesma sala. Alguém... Quantos a favor, quantos contra. Exato. Alguém tem que orquestrar isso. Porque aí esse cara fala, não tem budget. Aí você fala com esse, você tem budget? Esse cara tem budget sobrando. Isso, então você tem que fazer uma loucura, né? E cada venda dessa é uma loucura diferente, né? Então, existe um perfil para atuar nesse tipo de cliente. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vai para o cliente médio e para o cliente pequeno, né? Ali, esse pessoal, dependendo do tipo de venda, você vai vender para o dono muitas vezes. Né? Ou decisão centralizada. Decisão centralizada. Então, ali é uma venda muito mais objetiva e técnica. Tá? Que é, cara, o dono, sei lá, vai falar assim, eu tô colocando meu dinheiro aqui, o que você vai me entregar? Ponto. Eu tenho esse problema aqui, você resolve? Exato. É muito orientado a problema. Na venda enterprise, muitas vezes, ninguém nem tá sabendo o problema. Às vezes é uma pessoa querendo ser promovida comprando seu produto. É muito louco isso. E tá em risco se fizer errado. Exato. Né? E aí tem isso, tem problema de marca, porque se eu contratar uma empresa que eu não conheço, às vezes o pessoal que tá ouvindo aí tem empresa pequena, esse pessoal tá com medo. Né, da sua marca. Se não der certo, essa pessoa vai ser demitida. Contratou essa empresinha por quê? Né, isso que o pessoal vai perguntar. Né, então, assim, duas camadas diferentes. E aí, quando você vai pro pequeno, pro médio, você precisa de volume. Né? Então, essa pessoa, pro financeiro, né, salários e comissões de tudo bater, essa pessoa tem que falar com muito mais clientes, então ela tem que ser muito mais objetiva, muito mais organizada. Né? Aqui em cima, não. No Enterprise é outra estratégia, outra atuação. Né? Então, é uma outra forma de também categorizar cliente, tá? Na hora de encaixar quem vai atuar e como vai atuar. Né? Beleza? E, de novo, né, o playbook que você define para atuar no Enterprise é muito diferente do playbook do cara que é dono, do pequeno e médio. É outra forma de atuação. E você tem que ter esse padrão bem definido para o seu time comercial, senão, de novo, cada um trabalha de um jeito. Porque a regra tem que vir do gestor, né? Total. Porque senão é isso.
Senão você perde um jogador, o time quebra. Não faz sentido nenhum. Exato. Eu penso no Santos, eu sou santista. Eu penso no Santos, fazer o quê? Né? Pô, Neymar saiu do Santos, o time acabou, sabe? Então você não pode, isso não pode existir essa dependência de um jogador, sabe? Você tem que ter um processo para gerar Neymar. Né? O Santos já perdeu esse processo. Lembra que sempre tinha jogador revelado? Então, isso é uma empresa escalável, né? Acabou. Entendeu? A empresa perdeu isso, perdeu o processo, perdeu o método, né? O que acontece? Perdeu o jogador, acabou o jogo. Sabe? Você não ganha mais nada. Então, assim, tem que ser da empresa. As pessoas saem, os vendedores vão sair, vão trocar de empresa, às vezes vão pro concorrente. A única coisa que fica é o processo, a metodologia, a estratégia. Então, isso tem que estar muito bem definido para a empresa inteira. E esse é um erro, inclusive. Esse é um outro assunto, né? A gente tá falando de gestão de carteira aqui, mas esse é um erro, né, que o pessoal comete, que é, vou contratar um vendedor, tem experiência, deixa que ele se vire e ele gera o resultado. Você tá criando um problemaço pra tua empresa. Imagina 30 vendedores, cada um fazendo do seu jeito. Você não tem uma empresa, você tem um produto. Padrão. Talvez tenha um produto, mas você não tem uma empresa, uma máquina. Você tem um produto, até tem uma empresa, mas você não vai ter uma máquina de geração de receita de fato. Ela não é segura, ela não é sustentável, entendeu? E você fica dependente totalmente de 2 ou 3 da equipe ali, que com certeza vão ser responsáveis pelo resultado, né? E aí tem mais coisas, né? A gente pode separar pelo tanto que o cliente paga. Tá? Então, Você fala volume de faturamento. Porque às vezes você tem empresa pequena te pagando muito. Né? Então você pode montar uma estratégia de carteirização baseada no faturamento, né? Porque aí é uma estratégia de, quanto mais paga, mais preocupante é aquele cliente para mim, eu não posso perder. Se eu tenho esse faturamento recorrente, eu vou botar um cara lá dentro para fazer a gestão dessa conta. Eu vou colocar meu melhor lá, né? Mas aí você não tá indo pro caminho de ser maior ou menor a empresa ou a forma de atuação. Você tá indo para um caminho de, cara, eu vou colocar só quem eu sei que é muito sênior aqui e sabe atender bem e vai garantir que os clientes fiquem, independente do porte deles, entendeu? É uma outra forma de carteirizar, né? Mas é diferente, né? Então tem que pensar bem. A gente atuava dessa forma na Plumes antes, mas a gente agora tá mudando pelo porte da empresa, não pelo quanto que eles pagam pra gente. Né? Pra você poder fazer expansão. Exatamente, pra gente poder especializar também. A gente realmente percebeu que o perfil é diferente. Porque as duas, pequeno e do grande, são diferentes. Exato. Né? Então, se você lida com clientes do mesmo porte, você navega entre similaridades. Né? Isso, exatamente. E aí tem mais uma forma, e essa eu acho que é que assim, quanto mais segmentação você faz, né, você tem que ter um time cada vez maior. Por quê? Né? Porque não dá para eu ter uma segmentação mega específica e ter 5 vendedores. Né? Aí eu tenho 50 categorizações, mas eu tenho 5 vendedores. Aí cada um cuida de 10, aí fica estranho. Mas assim, a ideia é você ir destrinchando cada vez mais à medida que o time cresce. Mas outra é o segmento do cliente. Tá? E isso é muito comum, principalmente em venda mais técnica. Né? Então, se eu tenho um produto técnico, por exemplo, eu vou ter um time que só vai cuidar de óleo e gás, um outro que vai cuidar de saúde, um outro que vai cuidar de tecnologia, porque tem que falar o linguajar do cliente, né, e tudo mais. Então, é uma outra forma de categorizar. Né? Então, assim, o mundo perfeito é quando você consegue destrinchar o máximo que dá. Né? O que eu quero dizer? Eu quero ter uma pessoa cuidando de clientes grandes, de grande porte, do segmento de óleo e gás. Que aí eu tenho uma pessoa que conhece tecnicamente o segmento e que sabe lidar com clientes grandes. Esse é o mundo ideal. Né? Aí depois eu quero uma outra pessoa para cuidar de clientes pequenos do setor de tecnologia. Ótimo. Né? Então, esse é o mundo ideal. Mas, de novo, você precisa de time para isso. Então, às vezes, você tem que começar a agregar algumas coisas. Então, esse cara cuida desse segmento e desse segmento e desse segmento juntos, né? De empresas grandes. Ok, você vai brincando nesse sentido. Mas quanto mais você especializa, né? É a tese da empresarial do mundo atual, né? Quanto mais você especializa, né, melhor em teoria. Olha só, antes da gente continuar o nosso episódio, eu tenho um recado rápido para você. Se você quiser transformar a gestão comercial do seu negócio, a Sank oferece soluções completas que cobrem toda a jornada do cliente, da geração do lead até a fidelização. Na geração de leads, você conta com a MeTime, especialista em prospecção e qualificação. Para atrair com o inbound marketing, tem a FlowBiz. Na hora de vender, fidelizar e fazer a gestão de carteira é com a Plumes, conhecida aqui do Papo de Vendedor. Campanhas inteligentes você faz com a FlowBiz e a comunicação omnichannel fica por conta da Nepo.
Clique no link que acompanha este conteúdo para você conhecer todas as soluções e agendar uma reunião com o time da Sankhya. E se você quiser um treinamento in company, eu e Daniel Mestre podemos ajudar você. Clique no segundo link e agende uma reunião comigo e com o Dani para entender como nós podemos transformar a sua equipe comercial em uma equipe de alta performance. Tamo junto? Agora sim, vamos para o segundo bloco. Matheus, agora avançando no nosso bate-papo aqui, na sua visão, cara, quais são os sinais de que uma empresa precisa evoluir a forma como gerencia suas contas? Tá. Primeiro a gente precisa de indicador. Tá. O que eu quero dizer com isso? A gente falou que gestão de carteira é reter e expandir, né? Retenção é o primeiro indicador que a gente tem que ter. Com qual frequência os nossos clientes compram da gente, tá? E quantos deles estão deixando de comprar ao longo do tempo, né? Por exemplo, se eu tenho um produto que eu consigo vender a cada 3 meses para o meu cliente, daqueles que eu vendi 6 meses atrás, quantos compraram de mim depois? Né? Então aí você faz essa estatística. Taxa de recompras, né? Tipo... Pode ser, exatamente. Quantos dos meus clientes voltam? É que assim, aí depende muito, né? No meu caso, da Plumes, a gente analisa taxa de cancelamento de contrato, né? Então, todo mês tem clientes que cancelam o nosso contrato e a gente acompanha qual é o percentual de dinheiro versus o nosso faturamento total que a gente perde todo mês com cancelamentos. Né? O pessoal chama isso de churn no nosso mercado, mas cada mercado tem um nome diferente. Então, mas o nosso é porque a gente cobra todo mês, né? É um modelo diferente. Agora, para quem vende equipamento, por exemplo, pode ser a cada 2 anos, mas aí eu tenho que acompanhar se o cliente compra de mim a cada 2 anos, sei lá, se eu tenho que substituir o equipamento a cada 2 anos, ou se... Enfim, tem que ter um ciclo meio que pré-definido, previsto, e acompanhar isso para ver se os meus clientes que deveriam estar comprando de mim de novo ainda estão. Aí eu tenho que gerar uma estatística. Se esse número estiver ruim, é preocupante, tá? Porque... E o que é ruim? Se esse número for maior do que as vendas para novos clientes, eu tenho um problemaço. Né, que minha empresa vai decrescer. Né? Se eu estou perdendo mais clientes do que eu trago, esse já é um super alerta vermelho. Né? Então, assim, a gente tem que analisar o churn. Né? E o outro ponto é a expansão. Né? A gente tem que olhar qual que é a nossa capacidade de expansão, se a gente tem produto para expansão ou não, e ver se a gente está expandindo ou não. Então, eu pego um recorte de clientes que compraram, por exemplo, de mim no ano passado e vejo quanto que eles compraram de mim nesse ano. Exemplo. Tá? Será que aumentou? E aí eu vou estudar minha carteira. Será que eu poderia ter aumentado mais do que eu aumentei? A gente tem que fazer uma análise de potencial. Como é que a gente faz isso? Conversando com o cliente. E aí, o time de vendas geralmente vai te passar um cenário. Não, mas é porque o cliente não tem, né? Porque o nosso produto tem problema, porque o cliente não quer expandir, não quer comprar mais, não quer isso, não quer aquilo. Aí você tem que fazer um trabalho, porque, é claro, não tô falando mal de ninguém, mas as pessoas se defendem. Seres humanos vão se defender quando colocados contra a parede. Né? Então, a gestora tem que ir lá e entender se esse resultado está coerente com o potencial real. Tem que falar com o cliente, tem que entrevistar e ver o que está acontecendo. Né? E a gente trouxe um novo líder de Customer Success agora, e a primeira coisa que ele está fazendo é conversando com todos os nossos clientes maiores para ver se a gente está explorando o potencial direito ou não. Tá conversando com todo mundo, né? Chamou lá o grupo Moura, Philips, são clientes grandes nossos, né? E falando com eles. Deixa eu ver, como é que você tá usando? Tem algum departamento que poderia usar e não tá usando? Começou a fazer um mapeamento geral lá dentro. Falou, olha isso aqui. Uma conversa, eu consegui abrir uma porta com outro departamento que não usava. Aí você começa a perceber, né? Que você fala, cara, tem muita oportunidade aqui e a gente não tá aproveitando. Teve upsell? Teve. A gente teve... A carteira da Plumes cresceu? Cresceu. Mas, cara, olha para isso. Não estamos aproveitando. Então, onde a gente está gerando, sei lá, 5 milhões, é para gerar 10. Sabe? Então, você tem que fazer esse trabalho de análise de potencial e comparar com o teu resultado. E você acha que isso é uma responsabilidade do gestor comercial? Ah, sim. Primeiramente, sim. Porque senão, principalmente, se você é um gestor novo, você não tem noção do quão verdadeiro o seu time está sendo com você. E, de novo,
provavelmente o seu time nunca vai ser 100% verdadeiro com você. Ninguém tem coragem, ou pouquíssimas pessoas têm coragem de virar pra você e falar: eu tô deixando um monte de oportunidade na minha carteira na mesa. Eu tô fazendo um monte de besteira por aí, não tô entregando o que eu poderia entregar. Raríssimo alguém virar pra você e falar isso. Então, você vai ter que ir lá. E claro que aí você tem a expectativa de ter um gestor que tem essa capacidade. Né? Porque se o gestor não souber sentar com o cliente, conversar, entender potencial e falar: cara, você não tá aproveitando direito, aí você tem um gestor deslocado da realidade. Gestor tem que ter experiência em vendas e gestão de cliente. Se não tiver, ele não vai nem conseguir fazer isso. Ele vai sentar no cliente, vai ser pior que o liderado dele, né? E aí vai tirar que conclusão? Olha, ele fala: não, realmente não dá. Mas é porque ele não sabe. Sabe? Então, é responsabilidade do gestor. Eu acho que esse é o maior problema, cara. O gestor não saber. Mas aí é um problemaço. É um problemaço. E é mais comum do que a gente imagina, porque Matheus. é o básico do gestor, né? Cara, mas tem gestor que não sabe extrair relatório do CRM, cara. Ah, não. É sério isso? Vai de perfil de novo, né, Lê? Exato. Tem gestores que vão ser focados, que tiveram uma carreira como vendedor de hunter, de abertura de novos clientes, e ele vai saber fazer isso e vai cobrar isso do time. Isso. Por isso que precisa de pessoas certas nos lugares certos, né? Então, mas assim, a partir do momento que essa pessoa ela se propõe a assumir um cargo de liderança, na minha visão, ela tem que se propor a se desenvolver nos outros quesitos, né? Ou a pessoa que vai dar o cargo para ela tem que capacitar essa pessoa. Que é o segundo problema. É. Às vezes o dono da empresa ou, né, o CEO da empresa não desenvolve, né? Mas assim, isso a gente vê muito, tá? Porque, por exemplo, é muito comum o CEO, geralmente quando você vai contratar alguém para ser o líder máximo comercial, essa pessoa não deve ser desenvolvida. Né? O líder máximo tem que vir pronto. Ou tem que ser responsável. Esse é o mundo ideal. Sim. Então, o mundo ideal é o mundo em que todos os vendedores buscam treinamento, leem livros, escutam podcasts. Não, beleza. Esse é o mundo ideal. Mas quando você vai contratar um gestor comercial para sua empresa, ou uma gestora comercial, você precisa trazer alguém pronto, que saiba o que tá fazendo. Senão tem que começar na ponta. Tem que aprender. Tem que trazer alguém de baixo e ensinar. Exato. Concordo. Vai aproveitar alguém do time, né? Tem alguém do time pedindo passagem, sim ou não. Se você for para mercado, você tem que trazer alguém com experiência no objetivo que você tem, né? Porque assim, do que eu vi na nossa trajetória na Plumes, né? Posso estar errado, mas é mais difícil você ter uma pessoa que conheça como gerar resultado na ponta, no detalhe, e consiga aplicar isso. É mais difícil encontrar essa pessoa do que bom gestor. Essa pessoa, quando ela é muito boa e sabe como vender, como fazer a carteira expandir, como extrair o melhor do cliente, essa pessoa naturalmente vai ser capaz de passar isso pro time. Ela pode desenhar o processo. Ela pode não ser aquela pessoa que vai gerir, né, da melhor forma possível, vai ser o líder. Mas ela vai saber explicar o que ela faz. E ela vai saber replicar. Ajudar a desenhar o processo. É isso que importa. Tá? Líder que não sabe explicar pro time o que tem que fazer e como fazer, qual que é a melhor forma de fazer, você tem o que ali? Exatamente. Aí você tem um cobrador. Um cobrador. Né, uma pessoa que vai ficar cobrando e só. Não tenho, se vira e traz. Mas aí... Senão quebra o seu braço. Vou te pôr de castigo, né? Mas esse é um assunto polêmico, tá? Mas aí eu não sei se você tem que pagar tão bem pra essa pessoa. Né? Porque você quer pagar bem pra quem sabe ensinar o seu time inteiro a fazer o trabalho da melhor forma possível. Exatamente, porque senão você não vai ensinar nada. Então... E também nem sempre o gestor é o melhor vendedor, né? Não precisa ser o melhor, mas ele tem que ter a estratégia certa. Não, eu acho que ele tem que entender muito mais de estratégia do que necessariamente de fechamento ali. Até porque eu conheço bons vendedores, caras de alta performance, o Dani também, que fazem uma boa remuneração e não querem ser gestores. Não, aí tudo bem, concordo. É que aí eu acho que a gente entra principalmente no Hunter. O Hunter é o mais difícil de querer ser gestor, porque ele geralmente é um pouco mais organizado, um pouco mais malucão, assim, vamos dar uma... Ele vai atrás. Ele vai atrás, vai pra cima, tá falando sempre com 50 pessoas em paralelo. Sim, nesse caso, é um pouco mais difícil de colocar essa pessoa na gestão. Mas aí você tem que ter alguém que trabalhou no campo, sabe como é que as coisas funcionam lá e que observou o que essa pessoa fazia direito para gerar resultado. Né? Até porque futebol, de novo, né? Não é o melhor técnico, não é necessariamente o melhor jogador. Perfeito. Né? Mas ele tem que saber jogar bola. Perfeito. Né? Ele tem que saber.
Senão Ele vai tem que ficar... saber os fundamentos. Isso. Tem que saber as regras. Exato, senão ele vai ficar deslocado da realidade. A posição dos jogadores. E ele tem que saber ver como se joga bem. Excelente analogia. Ele tem que saber, senão fica difícil. Então, aí enfim, mas esse é o primeiro passo, né? O segundo passo, e de novo, na minha história na Plumes, a gente percebeu que é mais difícil encontrar a pessoa que sabe misturar um time, fazer do jeito certo, porque ele conhece, do que simplesmente ser uma pessoa com capacidade de liderar pessoas. Entendeu? A gente, no nosso modelo de vendas, a gente teve que estruturar o pitch ideal, né? A gente teve que estruturar, quando o cliente vem negociando, a gente já tem método pré-pronto para responder todas as objeções deles de negociação. Todas, tá tudo pronto. Então, esse é o ponto. Tudo. Esse é o ponto, né? A pessoa precisa desenhar o processo e deixar tudo pronto desse jeito, precisa ser uma pessoa que já fez. Isso. Se isso tá pronto, Exato. uma pessoa que só lidera as pessoas dentro de um processo que já está bom, Isso. funciona. Mas essa pessoa vai ter dificuldade de evoluir o processo depois. Entendeu? Então tem que ser mais uma pessoa com a mesma capacidade. Lá na Plumes, o Otávio foi o primeiro vendedor da Plumes, né? E foi ele que construiu isso tudo. E ele sempre foi um dos melhores vendedores da história da Plumes. Né? Até hoje, os resultados dele dificilmente são batidos, né? Anos depois. Então, assim, eu acredito nisso. E os meus líderes de implementação sempre foram exímios implementadores. Era o time que o cliente saía e falava, cara, que implementação maravilhosa. Né? Então, eu sempre acreditei muito nisso. Aí o próprio Fernando, que é o nosso novo líder de crescimento, ele também tem a mesma crença. Você tem que saber liderar pelo exemplo. Essa é a primeira etapa. Aí a segunda etapa a gente entra, porque a gente estava falando, CRM. Aí você precisa de CRM para analisar, você tem que saber analisar dados. E você pode não ser a pessoa mestre da análise de dados, mas você tem que ter pelo menos alguém que te ajude, tá? Então, assim, porque esse negócio de ser muito bom na liderança, saber ir para o campo e explorar o potencial para poder ver se seu time está realmente explorando direitinho ou não, isso tem que ser complementado com uma análise de dados para você também ver coisas nos dados, né? Número de visitas. Uma coisa que a gente, por exemplo, descobriu da nossa carteira lá na Plumes clientes que a gente visita tem uma taxa de cancelamento de contrato muito menor do que clientes que a gente não visita. Olha só. Aí não necessariamente o gestor vai ter esse conhecimento porque ele trabalhou, porque ele é bom. Às vezes ele não tem, né? Isso aí por natureza, tudo bem. Mas os dados aí mostram. Uhum. Então essa foi uma descoberta que fez muita diferença pra gente. E aí a gente percebeu também que a gente não fechava clientes grandes lá na venda. A gente foi olhar quantos clientes que pagam acima de tanto pra gente, a gente fechou sem visita, nenhum. Aí a gente viu nos dados, né? Isso não necessariamente você senta com o cliente e percebe, né? Aí você tem coisas que você vai descobrir nos dados. Tem que cruzar dados. Interessante, né? É. E, cara, na sua visão, você acredita que a integração entre marketing e vendas ainda é um gargalo quando a gente fala de expansão de contas? Sim. Por quê? Expansão de conta, ela não é só um trabalho de relacionamento, não é só um trabalho de pessoas, tá? A gente tem um negócio chamado marketing de produto, por exemplo, que é muito orientado à carteira, né, de clientes, que é uma forma de você manter seus clientes sempre informados de novidades, promoções e coisas do tipo, e eles aprenderem mais sobre o seu produto. Então, esse é só um exemplo, né, de forma que a gente consegue trabalhar nossa carteira via marketing, tá? Mas o próprio marketing tradicional, ele não precisa ser orientado só a cliente novo. Exemplo, para quem tem e-commerce, você precisa receber todo o seu histórico de compras do seu e-commerce e você precisa fazer e-mail marketing para que eles voltem. De novo, não adianta torcer para o cliente voltar para o seu e-commerce do nada, né? Então você tem que fazer e-mail marketing. Só que quanto mais personalizado você é nesse e-mail marketing, melhor. Pô, quem nunca comprou, sei lá, na Amazon e recebeu e-mail de produtos relacionados? Antes desse e-mail chegar, houve uma estrutura de CRM que analisou clientes que compraram tal produto e viram que aqueles clientes também compraram outros produtos similares, né, ou outras coisas. E essa estratégia de CRM, ela tem que estar conectada aí sim com o marketing, para o marketing fazer a ativação desse pessoal. Então não é tudo via vendas. Tá? Então você precisa de uma camada de CRM para estudar histórico de compra, padrões de consumo e tudo mais, para aí você criar segmentações inteligentes de clientes, separar a base bonitinha e tudo mais. E isso virar munição para o marketing poder fazer um trabalho recorrente, periódico de
pô, vamos esquentar a carteira, tá? Porque quando o ticket com cada cliente não é muito alto, não dá para você colocar vendas para falar com todo mundo. Não dá, fica muito caro. Quando o ticket não é alto. Exatamente. Tá. Se o cliente Não fecha a conta. não fecha a conta, então você vai ter que fazer um trabalho via marketing, um trabalho de automação, de ativação desses clientes, via, sei lá, e-mail marketing, via campanha de WhatsApp, e aí tem mais um monte de coisa. Sim, Então, remarketing nas mídias sociais. Total. Eu acho que para colaborar com a tua resposta, e assim, observando muito, estando dentro do ecossistema da Plumes, a gente percebe a importância do branding, né? Porque, pô, vocês, junto com a MeTime, fizeram um evento ano passado, o Engage, que faz com que a carteira de clientes de vocês e de potenciais clientes acabem se interessando em participar de um evento. Exato. E aí esse evento reforça o quê? A marca do produto, do CRM que você usa, né? Então você vai fechando um ciclo. A pessoa vai estar no evento não para você vender para ela, mas ela vai estar no evento para ela continuar usando a solução e cada vez mais apaixonada, cada vez mais dependente, no bom sentido, da solução que você proporciona. Citando o começo do episódio, você falou da Apple, né? Mas você falou, cara, você não compra um único iPhone, né? Você já comprou 2, 3, 4, no meu caso uns 12, né? Mas você também comprou o relógio, você comprou o computador, você comprou o iPad, sua filha usa AirTag, daqui a pouco você fala assim, cara, se eu precisar sair da marca, eu tô fudido. Porque eu tô indo no shopping pra ir na loja da Apple porque eu acho a loja linda. Cara, você entra num nível de tá tão dentro... Familiaridade com a marca. Familiaridade, proximidade. Você tá tão à vontade que você vira evangelizador. Aí você tem um cliente que fala o quê? Fica indicando pra todo mundo Plumes. O cara muda de empresa e fala assim, a gente precisa pôr Plumes aqui. É isso mesmo. Não faz sentido? Sim, total. Uma coisa engraçada, né? Por exemplo, eu gosto de comprar, roupa. Eu não sou ativado por quase nenhuma marca. Sabe? Sério? Assim, como não me mandaram? Essa camiseta tá... Se eu acho que... Nossa, cara, eu sou ativado por uma marca específica. Não, eu sei qual que você tá falando. Cara. É a única. É a única. Mas é a única 3 vezes por dia, né? Eu sei. Cupom da madrugada. No WhatsApp. O cupom do café da manhã, eu falei, caralho, tem cupom de tudo, cara. Exato. Mas assim, eu não recebo, por exemplo, se me mandassem promoção, essa camiseta tá com promoção, e eu falei, bonita, mandar uma foto ali, eu acho que eu comprava. Eu também comprei depois. Leandro, fazem 6 meses desde que você comprou a sua última cueca. Está na hora de... Por exemplo. E aí vem prontinho ali pra você fala, cara, clica e compra. Você vai, entendeu? Então, é isso que tem que ser feito. E o pessoal não faz. E principalmente... isso é marketing para fazer expansão de conta. Total, cross-sell, upsell, isso serve pra muita coisa. E o pessoal no B2B, na venda consultiva, não faz. Né? O cara que vende trator... Para produtor rural, por exemplo, tem muita coisa que você pode vender legal para produtor rural. Às vezes ele não tá pensando em comprar, mas às vezes ele recebe, olha o trator novo que tá vindo, tecnologia, puta que legal. Não, vem, você vai na feira tal, a gente vai estar lá, passa no stand, vamos tomar um chopp. Exato, isso. E aí você conecta com o CRM, por quê? Porque você tem que saber o que esse cara gosta de comprar. Entendeu? Então, se você começa a fazer isso de forma bem direcionada, com CRM atrelado a marketing, você começa a potencializar muito venda. A gente acha que toda venda é racional, principalmente no B2B. Não é. Mas, cara, deixa eu... Me trouxe um causo. Um causo. Cara, o cara, antes de vender o trator, por exemplo, para essa empresa do agro, às vezes o cara ficou visitando lá 1 ano e pouco. Certo? Sim. Tem que ir lá, prospectar o cliente, vai visitou. Caro. Até conseguir vender o trator. Não visito mais esse cara. Esquece do cliente. Começa a visitar outros. Sim. Só que aquele cara, você não aparece lá, quem que tá indo visitar esse cara? O concorrente. O concorrente vai lá todo mês, cara. Então, assim, você tem o cliente, você diminuiu a sua frequência, e você está abrindo espaço para o concorrente fazer tudo o que precisa lá dentro. E aí a empresa, no mínimo, ela devia estar ativando esse cliente via marketing. Entendeu? Pelo menos no WhatsApp, né? No e-mail, alguma coisa tinha que ser feita, entendeu? Então, essa relação entre vendas e marketing, ela tem que acontecer o tempo inteiro. Tanto que eu acho que a competência do gestor comercial é trabalhar com as duas vertentes, né? Trabalhar com marketing e vendas, é entender como é que faz a máquina girar.
É por isso que marketing e vendas tem que estar quase juntos, né? Hoje, o pessoal tá colocando marketing e vendas sobre a mesma liderança. Revenue. Revenue, receita, exatamente. Mas é que revenue também entra customer success, né? E porque venda na carteira, tá tudo junto. São as duas coisas, né? Tá tudo junto. O farmer tá ali também. Não, mas é que eu digo assim, porque a maior parte dos ouvintes não é do mundo SaaS, né? Então, às vezes, por exemplo, quem tá nos ouvindo que trabalha com trator, com Pós-venda ali. ele vai lidar como um pós-venda, ou ele vai falar assim, não, meu vendedor tem que fazer gestão de carteira, né? Então, não tem a característica do CS como uma empresa O padrão SaaS tem. a pessoa que faz a primeira venda, ela faz as vendas seguintes, né? E aí, normalmente, essas empresas usam o termo gestor comercial, ou gestora comercial. Executivo de conta, alguma coisa assim. Não, o gestor comercial meio que cuida disso tudo. trabalha os dois. Entendi, sim. E eu já vi operações do tipo assim, o cara tem um gestor comercial e um gestor de vendas. Isso. Então, o gestor de vendas só na equipe de vendas, entendeu? O gestor comercial, ele trabalha com marketing e vendas. Marketing e vendas. Mas, e esse, tendência, o vendedor que tendência. precisa fazer a gestão dessa carteira, a gente fala bastante isso no programa de aceleração, né? Muito, muito. Não é que você, acabei de vender pro Leandro aqui o trator, a chance dele comprar um de novo, talvez é só daqui 2 anos. Mas, cara, se eu coloco mais 5 visitas dentro dos próximos 2 anos, eu pego indicação, Isso. eu pego mais um monte de coisa, eu faço pós-venda, né, pré-nova venda, relacionamento, defesa da conta. Dani, vamos lá. Matheus, faz um favor pra mim, pega esse livro aqui, ó, do Joey Girardi aqui, ó. Você que tá ouvindo o episódio do Spotify, você que tá ouvindo no Spotify, essa é a hora de você ir pro YouTube. Cara, ó, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso e ele é... Cara, antigo. Eu comprei num sebo, né? Olha a capa. Eu comprei num sebo e a assinatura dedicatória está em 98. Então você imagina, sei lá que ano que é este livro aqui, né? Mas, cara, o Joey, ele vendia carro na Chevrolet, na Ford. E esse cara fazia CRM na fichinha. Na fichinha, sabe aquelas fichinhas de médico? Então o que ele fazia? O Matheus comprou um carro. Ele não ia vender o carro de novo para você num horizonte de 2, 3 anos. Mas você faz aniversário. Essa aqui é a 11ª edição e é de 1978. Pô, maravilhoso, tá vendo? Então não tô falando nenhuma novidade, né? O Joey é um cara que ele entrou pro Guinness Book como o maior vendedor dos Estados Unidos usando essa técnica. Ele mandava um cartão para você de Feliz Aniversário, um cartão para você de Feliz Natal e Thanksgiving, que nos Estados Unidos é muito forte. Você tem filho? Como é que é o nome do seu filho? Mandava aniversário do filho. Quando o filho fazia 18 anos, vamos vender o carro do seu filho. Entendeu? Fica na cabeça da pessoa. Isso em 78, em 80. Agora a gente tem uma puta de uma ferramenta no celular e a gente... Não, mano. E tem gente que não faz. E a gente não faz. A gente cara vende fazia um trator. na unha. Agora, foda-se, o Daniel já vendia o trator. Você falou, meu... É isso. E é conhecimento natural. É que a gente vai perdendo essas coisas ao longo do Mas é culpa do líder. Também. É culpa do líder. Por quê? Minha visão. Vocês podem discordar, fiquem à vontade. Se o gestor não bate o bumbo e não olha pra isso, cara, o vendedor tem que ser muito fora da curva pra falar e fazer sozinho. Pô. Mas é que falta também tecnologia que o pessoal não tem pra poder monitorar isso. Tinha, né? O pessoal não cara não tinha, esse cara tinha um fichário. Não, sim, mas esse cara é esse cara agora. Se você tem 10 vendedores embaixo de você que você quer que façam isso, você tem que dar um jeito de acompanhar e monitorar isso. E aí precisa de tecnologia. Né? Mas o pessoal também não tem. Não, tanto que ninguém na concessionária fazia. Exato. Então ele era o único. Exato. Não, mas pro gestor dele saber se ele tava fazendo, mandando tudo, ele precisava ter se você quiser transformar isso num processo na empresa e todo vendedor fazer, toda vendedora fazer, você vai precisar de tecnologia, processo, o playbook. Playbookinho. E agora tá fácil, né? Diga-se de passagem, em 2025 está muito mais fácil que em 78, né? Acredito que sim. Matheus, para a gente encaminhar para o final aqui, queria fazer uma pergunta para sintetizar o nosso episódio aqui. Boa. Na sua visão, quais são as 3 formas mais eficientes de fazer gestão de carteira com foco em expansão, em mais vendas? As 3 formas mais eficientes. Nossa, essa pergunta é capciosa. Spoiler, a gente falou... Não, spoiler não, porque já passou, né? A gente já falou muito mais do que 3, né? Então... Sim, eu tô tentando resumir agora. Bom, a primeira, para mim, é você segmentar seus clientes da forma certa. Tá? Fazer uma curva ABC, qualquer coisa. Primeiro, né? Então, segmentação inteligente. Não existe nenhuma forma inteligente de trabalhar a carteira se ela não está inteirinha categorizada e segmentada. Tá? Essa é a primeira coisa.
Eu citei o exemplo do nosso novo líder de CS, que entrou na Plumes. A primeira coisa que ele fez foi revisar toda a nossa segmentação de clientes. Primeira coisa. Por quê? Porque ele precisa saber, dentro dos nossos quase 3 mil clientes, quem é o quê e qual que é o status de cada um. Então, primeira coisa. Quem não sabe, quem não separa, quem não organiza, não tem pra onde correr. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é colocar cada perfil de pessoa, de gerente, de cliente, né, gerente de conta, na conta certa. Tá? Então, como a gente falou, gente que é bom com cliente muito grande para atuar com cliente muito grande. Gente que é bom com cliente problemático tecnicamente para trabalhar com cliente problemático tecnicamente. Então, pessoa técnica aqui, pessoa de comunicação e política lá. Então, é colocar as pessoas no lugar certo, tá? E o terceiro ponto é conhecer realmente o potencial da carteira, como a gente falou. Então, saber se a gente tem espaço para fazer mais. Quase sempre tem. Uhum. Conhecer esse potencial, né? E ter realmente uma estratégia de atuação para explorar esse potencial. E aí eu estou falando realmente de operação. Como que eu faço para expandir um cliente grande? Como que eu faço para reter um cliente problemático? Tudo bem documentado. E depois monitorar, provavelmente com tecnologia, se o time está executando exatamente de acordo com aquele playbook, com aquela estratégia de atuação em cada tipo de cliente. São esses 3 pontos. Sensacional, sensacional. E olhando para os próximos anos, como é que você vê a evolução da gestão de carteira no B2B, principalmente com o avanço da inteligência artificial? Eu ia falar isso. Se você não falasse de IA, eu ia falar de IA. O primeiro ponto, a gente precisa de... A tendência é ter software que coleta informação de tudo quanto é canto. Tá? Então, eu tenho que ter dentro de um software as visitas, geralmente é o CRM, tá? É CRM nesse caso, não tem jeito. Tem que ter CRM para centralizar o máximo de dado possível de tudo que está acontecendo na rua. Com o cliente, né? Tem gente até trazendo dado para CRM de consumo de produto. Tem cliente nosso que tem sensor no equipamento e sabe se o cliente está usando o equipamento que ele vendeu ou não e manda isso para dentro da ferramenta. Então, o primeiro passo é realmente centralizar os dados e informações relevantes para uma gestão de carteira e acompanhamento do cliente. Tá? E o segundo ponto é usar IA. Primeiro, estatística, não precisa de IA logo de cara, mas é usar IA para ler tudo isso, né, e tirar conclusões do tipo, entre em contato com esse cliente que ele pode expandir hoje. Entre em contato com esse cliente que ele está com uma ameaça de cancelamento. Então, é realmente predição baseada em IA, avisando o time para entrar em contato com o cliente. Enquanto isso, se conectando com o marketing para fazer campanha, para fazer, quem sabe, até abordagem via WhatsApp, por exemplo, automática. Né? Cliente, eu vi que você não comprou no mês passado, está na hora de você comprar de novo. Sabe? Então, é realmente dados, fornecer dados, centralizar dados no CRM para deixar a IA usar esses dados, sendo, de novo, passando o bastão para time de vendas, passando o bastão, ou fazendo um trabalho sozinho, automático, ou passando o bastão para marketing. Essa é a tendência, automatizar tudo, né, e ter basicamente a inteligência toda pronta para a gente só usar e só executar. Essa é a tendência. Sensacional, sensacional. Lembrando que o Matheus citou CRM, né? Nós estamos aqui com a Plumes CRM, que faz parte das soluções da Sankhya. Então eu quero reforçar o convite para você clicar no link que acompanha este podcast, para você conhecer todas as soluções da Sankhya e, claro, agendar uma reunião estratégica com o time da Sankhya e entender como é que você pode colocar tudo que a gente conversou aqui dentro do seu modelo de negócios. Certo, Daniel Mestre? Rapidinho, acho que vale até um comentário que eu esqueci, porque toda essa estratégia de marketing conectada com o CRM, a Sankhya acabou de adquirir uma empresa para o grupo que chama Flowbiz. Flowbiz. Chamava meio Biz, aí mudou o nome para Flowbiz. Justamente para conectar com Plumes e fazer toda essa estratégia de marketing conectada com o CRM. Aí seria a parte de atração, conversão e engajamento? Assim, a ideia o Plumes faz toda a parte de venda, junto com a Nepo,
fazendo toda a parte de comunicação. Nepo, ferramenta de conversacional. Isso, conversacional. Coloca o WhatsApp, coloca a telefonia dentro do CRM. O trabalho se passa inteirinho dentro do CRM, conecta lá com o RP para mandar o pedido e tudo mais. E aí, depois disso, a gente tem uma ferramenta de marketing para ajudar justamente o quê? Eu tenho histórico de pedido no CRM, eu vou alimentando a ferramenta de marketing com inteligência e categorização para a ferramenta de marketing começar a fazer disparos para os clientes da forma certa. Então, marketing e vendas trabalhando tudo junto, com o CRM da Plumes, com a ferramenta de marketing da Flubiz e a ferramenta de comunicação da Nepo. Ou seja, dentro de um único ecossistema, você tem toda a solução que a sua empresa precisa. É para fazer a gestão do cliente de ponta a ponta. E tem a MeTime ainda, né, que a gente acabou não citando, ela atua justamente com gente que tem SDR, que é o pessoal que faz toda aquela estratégia de prospecção, estratégia de inbound marketing, vem o lead, qualifica, que é para quem tem aí uma estrutura legal, né, de venda completa, de trabalhar a venda complexa, né, mas acho que esse é o ponto. Sensacional, stack de ferramentas completa para que você possa fazer a gestão comercial com técnicas modernas, com indicadores, com relatórios, com ferramentas, para você focar no crescimento do seu negócio. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, baita episódio, Lê. Baita episódio, riquíssimo em profundidade. Sempre um prazer gravar com você, cara. Você dá aula aqui para nossa audiência, para o amigo ouvinte. Matheus? Quem dera, eu que agradeço. Eu acho que as perguntas são justamente as perguntas inteligentes que levam a gente a ter discussões profundas, então acho que foi muito bom. Obrigado também por se aprofundarem, é legal a gente poder conversar de forma mais inteligente, técnica, eu acho que a gente conseguiu fazer um negócio legal aqui. Com certeza. E para quem quiser se conectar com você, qual é a melhor forma? Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, é meu LinkedIn, pode me adicionar no LinkedIn, me mandar mensagem lá que eu respondo, é Matheus com TH, eu ia falar meu e-mail, Pagani, P de pato, A-G-A-N de navio I. Me adiciona lá e a gente conversa. Nota 10. Isso aí, para você que ficou até o final do episódio aqui, manda para nós críticas, sugestões, xingamentos. O Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é sempre super importante. Você está assistindo este episódio no YouTube, aproveita para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Se você está escutando no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outro agregador, não se esqueça de assinar o nosso canal, assim essas ferramentas não, né? Esses aplicativos avisam você assim que sair um novo episódio do Papo de Vendedor, sempre com conteúdo rico para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. E se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar 2 conteúdos aqui na lateral que se conectam com o nosso bate-papo de hoje. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!